Bom, pessoal, é, estamos aqui mais uma vez em mais uma videoconferência, né? Essa videoconferência de hoje, ela é uma resposta a uma outra que eu enviei, intitulada de Provando a Existência de Deus. Bom, eu fiz aquele vídeo direcionado a pessoas, assim, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, que tem uma visão muito limitada de tudo, né? De mundo, né? De sociedade, de tudo. Então a ideia era tentar ser o mais simples, o mais popular possível para fazer com que essas pessoas entendessem, né? Mas como eu recebi muitas respostas, né, é, de muitas pessoas se dizendo inteligentes demais, né, espertas demais, né, é, as respostas que enviaram para mim em relação ao vídeo, né, provando a existência de Deus, o nome do vídeo. Teve inclusive algumas que disseram estar em um nível intelectual avançado demais para compreender ou aceitar, né, a, a, os argumentos, né, ou a forma, né, que eu apresentei o vídeo. Bom, então vou fazer esse agora direcionado a essas pessoas, né, que se dizem capacitadas demais, né, inteligentes demais, né, em um nível mais elevado, como dizem eles, né. Bom, pessoal, vamos falar um pouco então do mundo, né? Do mundo de hoje, que nós vivemos hoje, né? Vamos falar de política externa, internacional e história geral. Bom, existem 13 famílias que são as que controlam o sistema vigente, né? O capitalismo. Quando eu digo controlam, eu digo controlam mesmo. Tudo. Finanças, mídia. Você vê, os meios de comunicação são controlados. A própria internet, que teoricamente seria algo livre, sem formas de controle, ela é controlada, né? Tanto que eu tive que fazer agora esse vídeo com uma outra inscrição. Eu fiz uma inscrição nova no YouTube para fazer esse vídeo, porque a minha foi bloqueada. Eu não tenho mais acesso à minha página no YouTube. O meu Facebook foi bloqueado. Eu não estou tendo acesso a quase nada mais, né? Isso deixa bem claro que realmente existe esse controle, né? Então, pessoal, existe essas 13 famílias, né? Já há muitos e muitos anos, né? Que vem controlando o capitalismo, controlando o nosso modo de vida, manipulando a nossa cultura, os nossos costumes. E estamos hoje onde estamos, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e essas sucessivas guerras que vêm acontecendo desde a criação do Estado de Israel, e as guerras também contra o comunismo, que a ideia era acabar com essas famílias, né? Bom, o que eu posso dizer é uma forma mais, digamos assim, concreta, como muitos estão dizendo aí, que querem uma forma concreta, que eu aleguei que Deus existe e que era um fato, e muitos disseram, cadê esse fato, né? Bom, essas 13 famílias, elas são satanistas, certo? Elas realmente não é fantasia, né? Algumas pessoas até disseram que tinham pena de mim
por eu viver uma fantasia. Né? Não, eu tenho pena de vocês. Né? Eu sim estou num nível muito mais elevado de conhecimento. Por isso eu estou passando esse vídeo para vocês. Não só esse, vários outros. É uma pena que muitos estejam tão alienados aos costumes, né? Digamos assim, acostumados com a mídia atual, né? Que é controlada. Né? Acostumados com novela, com Big Brother, etc. Com o próprio jornal, os meios de comunicação, todos são controlados. Então essas pessoas já foram, digamos assim, dogmatizadas. Elas se tornaram alienadas, elas não raciocinam mais. Elas seguem uma orientação pré-determinada. Entendeu? Eu estou acima disso. Eu sim estou num nível muito mais elevado. Entendeu? Então essas 13 famílias, elas estão tentando destruir a religião. Querem acabar com todas as religiões. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo. E isso já vem acontecendo há muito tempo, entendeu? Essas 13 famílias, elas são satanistas, elas realmente pregam devoção ao Satanás. Tudo que elas fazem já é predeterminado como uma religião devota ao Satanás, né? E como eu estou falando de muito dinheiro, o capitalismo ele foi imposto por essas 13 famílias. E nesse sistema imposto por essas 13 famílias que representam o Satanás, falando sério, não é fantasia, não é coisa de minha imaginação, eu tenho realmente conhecimento para falar sobre esse assunto. Elas impuseram o capitalismo, o sistema depende totalmente de dinheiro, e é o dinheiro que determina como as pessoas têm que ser hoje em dia, entendeu? Então, pessoal, tem muitas coisas que são condenadas por Deus, né? Quando eu disse aqui, por exemplo, eu acho que talvez eu tenha me expressado um pouco mal, quando eu disse que religião não tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus, certo? Mas eu estou me referindo à forma política em que em que é utilizada a religião, né? A política se conjugou com a religião. As pessoas, o homem ele passou a utilizar a religião como ferramenta política. Passou até, inclusive, a alterar os mandamentos, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, né? Deus existe, né? As escrituras, elas, pelo menos as originais, né, os mandamentos originais, foram realmente passados de Deus para os homens, né? Mas cada um de acordo com o tempo, os homens passaram como é que eu vou dizer para vocês? Passou a utilizar as escrituras de acordo com seus próprios interesses, como hoje o interesse é o capitalismo. Bom, então essas 13 famílias, elas conseguiram, através do poder financeiro, subjugar a religião. Como? Por exemplo, por que o judaísmo é forte? Porque os judeus se aliaram a essas 13 famílias. O cristianismo ele foi dominado, ele foi subjugado. O cristianismo não se aliou porque não tem a ver com os princípios cristãos, o materialismo, né, o capitalismo. Mas o cristianismo ele foi subjugado. E hoje a única religião do mundo, pelo menos entre as grandes, que realmente mantém os mandamentos antigos da forma como foram
passados através dos profetas, como um exemplo, né, o islamismo, as leis são da época de Maomé, principalmente os xiitas, né, porque os sunitas, os sunitas eles são aliados, eles são, como vou dizer para vocês, eles são guiados, dominados pela Arábia Saudita, né, que é o bastião sunita, e a Arábia Saudita é aliada do capital internacional também. Então, hoje, restou apenas o islamismo, né? Ou restou apenas a corrente xiita do islamismo, que prega as palavras de Deus, as leis de Deus. Né? Quando eu digo Deus, eu estou me referindo a Alá ou qualquer outro nome que se dê a essa entidade. Falo Deus porque nós somos brasileiros, somos colonizados por cristãos, né, católicos e tal, e adotamos esse nome, Deus. Bom, então é isso. Né? O judaísmo se aliou a essas 13 famílias satanistas. O cristianismo foi dominado, né, pelo capital, pela mídia. O cristianismo não pode mais dizer o que pensa, não pode mais pregar seus princípios fundamentais. Né? Inclusive uma corrente do cristianismo que são como vou dizer, sem ser os católicos, são os evangélicos, eles foram incentivados, eles estão crescendo com o apoio do capital, porque fizeram como os judeus, né, se venderam ao capitalismo. Né? Hoje a religião cristã representada, a corrente cristã representada pelos... falei agora... os católicos não, droga, esqueci o nome. Poxa, tipo a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Veja como ela cresce. Ela atua quase no mundo todo. Eles só pensam em dinheiro, fazem tudo pelo dinheiro, né? É uma corrente cristã que se identificou mais com o judaísmo, entendeu? E hoje eles querem o capital, né, capital internacional, essas 13 famílias que controlam o capital internacional, que subjugaram o cristianismo e que os judeus se aliou a essas 13 famílias, hoje querem fazer o mesmo com o islamismo, né? Na verdade, fizeram com os sunitas e querem fazer também com os xiitas. Porque os xiitas, eles representam as leis islâmicas antigas, são contra o capitalismo, são contra essas 13 famílias, são contra o grande Satã, a verdade é essa. Por isso que dizem que os Estados Unidos representam o grande Satã, por causa disso. Porque os Estados Unidos, eles são os representantes dessas 13 famílias, né, satanistas. Então, pessoal, reparem, como por mais que eles tentem mudar o mundo, né, acabar com a fé em Deus, acabar com a religião, né, como estamos vendo essas guerras acontecendo no Oriente Médio, né, eles não estão conseguindo. Né, Deus hoje se mostrou muito mais presente do que há algum tempo atrás, digo na história contemporânea, a partir do momento em que fortaleceu o Irã, fortaleceu os xiitas, né? Deixou claro que o capital não tem mais para onde ir, não tem mais como subjugar a religião. Né? Hoje não há alternativa para se atacar o Irã, não há alternativa para subjugar a religião islâmica, e essa tendência está se tornando forte. A gente pode perceber pelas derrotas americanas no Iraque, no Afeganistão, no Líbano e recentemente na Síria. Né? Eles não podem atacar, mas estão incentivando mercenários, pagando, treinando e armando mercenários para derrubar o regime de Assad na Síria, porque é aliado do Irã. Síria, Irã, Líbano, né? Os próprios palestinos, que apesar de serem sunitas,
mas foram abandonados pela Arábia Saudita e hoje são aliados do Irã, né? Então, o próprio Irã se aliou à Rússia e aos chineses, né? Não que tenham a ver com a religião islâmica, os russos e os chineses, mas tem mais a ver com política e com economia, né? Mas tiveram que se aliar para não ser esmagado pelo capital. Então hoje Deus se mostrou presente, freou o expansionismo judeu, né? Os israelenses não podem se impor, o capital não pode mais se impor, o capitalismo entrou em crise, né? As tendências atuais é acabar com essa força maligna que consome outros povos, que dizima, invade terras, rouba, né? Que vive para se impor, para matar, para acabar com as culturas, para destruir a religião, destruir a fé em Deus. Bom, e essa é uma prova, né? Como explicar que um país atrasado, pobre, se tornou rico pelo petróleo, né? De repente consegue frear o expansionismo de algo tão gigantesco como o capital? O capitalismo, eles controlam a Europa inteira, controlam o Ocidente inteiro, controlam os Estados Unidos. E o mundo todo não pode mais atacar o Irã. As consequências seriam o fim definitivo do capitalismo e o fim da raça humana na Terra, né? É uma prova culta, né, como vocês querem, né, um fato de que Deus existe, né? E tem coisas pessoais nossas, de cada um de nós. Por exemplo, eu já passei por situações que só Deus para ter me salvado nesses momentos. Por isso que eu acredito. E todos aqueles que acreditam passaram por experiências semelhantes, né? Então, pessoal, eu penso o seguinte, vocês que querem, eu acho que é mais difícil para vocês provarem que Deus não existe do que provar que Deus existe, ou do que aceitar a existência de Deus. Eu quero fatos que provem o contrário. Porque alguns dizem, não, mas eu estou lendo aqui a Bíblia está dizendo isso, 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 e isso aqui prova que Deus não existe. Não quer dizer nada. A Bíblia, assim como várias escrituras, realmente foram ideais passados de Deus para os homens, para que seguíssemos o caminho correto. Mas como eu falei aqui no início, e no vídeo anterior, e em vários outros vídeos, a religião ou os mandamentos, eles foram mudados ou são representados ou traduzidos de forma a defender interesses do momento, né? Interesses dessas 13 famílias que são satanistas, né? É uma guerra, pessoal, que tá acontecendo e ninguém percebe, porque a mídia não quer, os satanistas não querem que vocês percebam. Por isso que controlam os meios de comunicação de modo a deixar as pessoas alienadas. As pessoas pensam que são inteligentes, que são espertas, e não são, porque não conseguem distinguir isso, não conseguem perceber isso, né? Eu consigo, porque eu já estudo isso há muito tempo, né? Eu praticamente não assisto televisão. Televisão para mim não é interessante. Eles não passam a verdade. Não estão. A televisão não tem interesse em deixar as pessoas informadas. O interesse é justamente ao contrário, é desinformar as pessoas, tornar as pessoas ignorantes. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso na nossa sociedade. Então o fator religioso ele está crescendo, isso é fato. Não é como eu estou dizendo assim, é um fato que não pode ser comprovado. A gente está vendo aí, né, o que está acontecendo no Oriente Médio, a Primavera Árabe, né, um povo altamente religioso, um povo que segue os preceitos bíblicos desde o início, que não deixou que o capital mudasse, né, e eles estão se rebelando, né, toda essa mudança está acontecendo lá e vai se alastrar, isso vai se espalhar pelo resto do mundo daqui a alguns anos, isso é fato. É uma coisa que está acontecendo. Vocês podem chegar no YouTube ou no Google, ir lá e pesquisar. Pronto. Aqui é uma prova maior, um fato realmente que está acontecendo. Já que vocês faziam tanta questão que eu desse uma prova material, não uma coisa que vocês pudessem ver. Daí, né? O que eu não posso é pegar uma imagem e mostrar para vocês, porque estamos falando de uma divindade, algo supremo, não é uma coisa material. Não
tem como você pegar como uma coisa física e mostrar, tá aqui, ó, mostrar, tá aqui a prova da existência. Não, não é assim, né? É uma coisa que realmente é interior de cada um de nós. A gente tem que buscar para compreender e aceitar, né? Então, para vocês aí, espertalhões, ateus, né, de plantão aí, que se dizem cultos, né, demais, tá bom, mandem argumentos para mim. Vamos discutir, vamos ver se vocês são tão inteligentes assim, tão espertos assim, né, que possam me provar o contrário. Eu acho que não vão conseguir não, viu? Mas o desafio está feito, né? Bom, pessoal, vou aguardar a resposta de vocês.